O Partido Socialista está a reunir os seus coordenadores e presidentes de conselhia de todas as freguesias e concelhos da região autónoma da Madeira, e o nosso objetivo é preparar muito bem o Partido Socialista para o seu trabalho político que tem de fazer na região autónoma da Madeira. Nós somos um partido com características regionais, temos autonomia para defender políticas específicas para a região e para os madeirenses, e é nesse sentido que vamos continuar a fazer a nossa luta política na região autónoma da Madeira. E é preciso que todos os partidos da oposição e o próprio governo regional e a população em geral se capacitem de uma coisa, de uma vez por todas. É de que a Madeira tem autonomia, tem órgãos de governo próprio para dinamizar as políticas ajustadas àqueles que são os interesses específicos da região autónoma da Madeira. E não tem de estar sistematicamente a copiar a papel químico o que vem de Lisboa. Senão, é caso para se fazer a pergunta: para que serve o governo regional? Para que servem os órgãos de governo próprio na região? Para que serve a autonomia? Servem precisamente para nós fazermos uma gestão, as opções políticas mais adequadas àquilo que é o interesse para o desenvolvimento da Madeira, para o desenvolvimento do nosso povo madeirense. E é neste sentido que nós estamos a alertar os nossos dirigentes políticos, por sua vez, para transmitirem à população. Porque as pessoas têm de compreender que estão a ser governadas pelo mesmo partido político há cerca de 40 anos e devem responsabilizar quem governa a Madeira durante este tempo todo pelas suas opções políticas. O Governo Regional ganhou as eleições. Pode naturalmente fazer, no âmbito das suas competências, as opções que entender com o dinheiro dos madeirenses, com os recursos dos madeirenses. Mas tem de ser responsabilizado diretamente pelas suas próprias opções, pelos madeirenses e porto-santenses. Não pode estar constantemente a sacudir a água do capote, a sacudir as suas responsabilidades de governação devido aos graves problemas que a Madeira está a atravessar e os madeirenses neste momento. E por isso mesmo, nesta altura de crise, em que o Governo deve fazer opções, tem de refletir muito bem no Orçamento Regional para 2011. Esse orçamento vai ser discutido na Assembleia da Madeira. Vai ser aprovado pelos deputados eleitos pelo povo da Madeira. E esse orçamento tem de ter opções claras. Ou eles pretendem continuar a canalizar os recursos financeiros dos madeirenses para obras que não são prioritárias e não são essenciais neste momento para a vida da região e dos madeirenses, ou preferem canalizar os recursos financeiros para ajudar as famílias e os madeirenses mais carenciados e a própria economia, de maneira a criar uma dinâmica económica geradora de riqueza e de emprego, para dar uma resposta adequada aos milhares e milhares de madeirenses que estão desempregados neste momento e que estão em situação muito difícil, como todos nós sabemos. Por isso, o repto que nós fazemos é que todos, as organizações não governamentais, os próprios sindicatos, os partidos da oposição, responsabilizem quem tem responsabilidade de governação na região autónoma de Madeira. E é o PSD Madeira o responsável pela governação da Madeira. E tem de ser responsabilizado pelas suas opções. E já agora, relativamente às medidas de austeridade que estão a ser aplicadas no continente pelo Governo da República, é preciso que se diga que se nós temos autonomia, se nós temos um orçamento próprio e órgãos de governo próprio, temos competências para não aplicar na íntegra as medidas do Governo da República na região autónoma da Madeira. Resumindo, o Governo Regional está numa situação em que tem de se definir se quer ou não quer aplicar as medidas de austeridade do Governo da República na região. Se quiser, tem de assumir essa responsabilidade como uma responsabilidade do Governo Regional da Madeira, do PSD. E assuma isso perante os madeirenses e as organizações sindicais também devem responsabilizar o Governo Regional pelas opções que tomam. Nós entendemos que há condições para não baixar os salários na Madeira, até porque a lei de meios, as transferências financeiras para a Madeira não foram afetadas, a lei de meios
mantém-se intocável. Há esse compromisso com o Governo da República e a região autónoma da Madeira e os madeirenses, o que para nós é um motivo de muita satisfação, o que quer dizer que a Madeira continua a ter recursos financeiros e tem todas as condições para não aplicar as medidas de austeridade na região, ou então criar outras medidas políticas para atenuar aquelas que serão inevitáveis. Eu dou um exemplo, o aumento do IVA, por exemplo. Essa é uma receita própria que ficará na região e é uma receita extraordinária com a qual o Governo Regional não estaria a contar se não houvesse estas medidas da República. E então, o que o Governo Regional tem de fazer é pegar nessa receita extraordinária e transformá-la num complemento de apoio social escolar, num complemento de apoio às famílias mais carenciadas. São estas opções que o Governo tem de fazer, mas tem de dizer isto às pessoas. E os madeirenses têm de compreender e devem compreender precisamente que, se essas opções forem tomadas, a responsabilidade é do Governo Regional, é da Madeira, e por isso mesmo é que nós vamos continuar a alertar a opinião pública para isto, vamos defender que o Governo Regional não aplique as medidas de austeridade na íntegra na região autónoma da Madeira e que crie mecanismos para compensar e para ajudar as famílias, em vez de continuar a esbanjar dinheiro em institutos, em empresas públicas falidas, em obras que não são essenciais nem prioritárias para a Madeira e para o desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Também uma outra questão que eu gostaria de deixar aqui, que foi tocada nesta reunião de coordenadores e de presidentes de conselhia, tem a ver com o processo de reconstrução. A lei de meios não é afetada. A lei de meios foi criada para ajudar a região, e por isso é que a Madeira recebeu este ano, ou se receberá durante até o fim do ano, mais 50 milhões de euros, e para o ano receberá mais 50 milhões de euros também, para ajudar a reconstruir a Madeira devido à calamidade e à tragédia de 20 de fevereiro. E é preciso perguntarmos se estes dinheiros estão garantidos da República, onde é que estão os recursos financeiros que o Governo Regional se comprometeu, ou seja, os 300 milhões de euros que o Governo Regional se comprometeu para ajudar à reconstrução e às vítimas da tragédia de 20 de fevereiro. Esta questão tem de ser colocada. E o Governo Regional tem de responder aos madeirenses, de forma clara e inequívoca, como é que está a desencadear o processo de reconstrução e como é que está a aplicar esses dinheiros da solidariedade que vieram para acudir as vítimas da tragédia de 20 de fevereiro e também para reconstruir a Madeira dos danos que sofreu devido à tragédia que nos anotou em fevereiro último.